Uma única decisão que eu tomei há 3 anos atrás e que mudou totalmente a minha realidade financeira. E se alguém tivesse me dito naquela época que eu estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje, eu juro pra vocês que até eu mesmo duvidaria. Eu quero compartilhar com vocês como eu perdi o medo de prosperar financeiramente e como essa única decisão mudou completamente a minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Samara. Eu vim de uma família muito simples e naquela época eu estava trabalhando de CLT. Eu estava num momento muito complicado da minha vida, porque eu tava totalmente esgotada emocionalmente. Sabe aquela sensação onde você trabalha muito e ganha pouco? Eu não tinha tempo pra nada, tava muito desmotivada, sem perspectiva de futuro, e eu não posso reclamar, porque naquela época de tudo foi muito bom também, porque eu aprendi muito, aprendi a lidar com pessoas, aprendi a atender pessoas. Mas sabe o que mais me doía? Saber que eu tinha potencial pra ser melhor do que eu estava sendo naquela época. E a mentalidade que é imposta na cabeça da gente, na maioria das vezes, é que ganhar dinheiro é muito difícil, e não é a hora certa. Mas, gente, sinceramente, nunca vai ser a hora perfeita. E eu percebi que se eu não tomasse nenhuma atitude, nada mudaria e eu continuaria no mesmo lugar que eu tava. Ano após ano, mesmos resultados, eu estaria ganhando dinheiro, pagando as minhas contas, porém não sobraria nada, porque era o que estava acontecendo, não me sobrava nada. E eu não queria mais me sentir presa, não queria me sentir limitada, parada no tempo. Então aquilo me despertou. E foi aí que eu fiz algo que me tirou totalmente da zona de conforto. Eu resolvi ir atrás do meu futuro e eu fui com medo mesmo. E, gente, não foi fácil. Na época que eu trabalhava de CLT, eu demorei mais ou menos uns 3 anos para juntar a entrada de comprar o meu carro 0 quilômetro. Fui na concessionária, escolhi o modelo e na hora de buscar aquele carro, vocês não têm noção, ele tava naquele laço gigantesco. Eu cheguei, peguei meu carro, eu vou deixar aqui a imagem do dia que eu fui na concessionária buscar esse presente que com tanto esforço, mesmo com o meu dinheiro suado, eu sabia que eu poderia comprar as coisas que eu gosto. Fui lá e busquei o carro. E após isso, 2 anos ainda no CLT, eu consegui quitar totalmente o valor do carro. E em um certo dia, na casa dos meus pais, o meu irmão chegou falando que começaria a fazer as construções naquele programa da Caixa, chama Minha Casa Minha Vida. E ele estava muito animado na época, até me chamou para participar, só que naquele momento eu não tinha condições financeiras para participar junto com ele. Mas aquilo ficou na minha cabeça de uma forma batendo assim, eu já sabia que aquilo era um bom negócio e eu fiquei por dias pensando nisso. Até que um certo dia eu cheguei pra ele e falei assim: e se eu vender o carro pra entrar com o dinheiro do carro? E ele virou pra mim e falou assim: você é louco, pra que você vai vender um carro que você acabou de conquistar pra entrar num negócio que a gente nem sabe o que vai dar, mesmo sabendo que era um excelente negócio? Até ele sabia disso, só que ele se assustou no dia que eu falei que eu queria participar também. E eu virei pra ele e falei: você me espera? Acho que ele ficou um pouco sem graça na hora, porque ele não acreditou que eu colocaria o meu carro à venda. Eu acho que ele pensou assim, no meio do processo, essa maluca vai desistir e vai acabar esse fogo de palha. Só que em uma semana eu coloquei o meu carro para vender na mesma semana que ele falou que ia me esperar. E, gente, em menos de um mês eu vendi o carro. E foi então que há 3 anos atrás nós iniciamos as construções. Eu fiquei muito animada porque eu sabia que aquilo ali era uma chance que eu tinha na minha mão de mudar a minha realidade. E realmente foi o que aconteceu. Mas no início a gente teve que ter paciência, porque como eu tinha investido uma quantidade de dinheiro pequena, demora até começar, a gente vai juntando ali de grãozinho em grãozinho, aquele trabalho de formiguinha. Só que as coisas foram andando, fazia 2 casas, vendia, guardava o lucro. Fazia mais 2, vendia, foi juntando o lucro. Então foi lucro em cima de lucro. E a verdade é que agora, em 2025, aquele investimento que eu fiz há 3 anos atrás, ele já me voltou mais de 6 vezes o valor. Gente, isso é muito bom. Eu tenho que comemorar. Realmente, eu tô muito feliz. E a partir de agora é que é a chave da questão. Porque agora ele vai começar a me render entre 35% e 37% desse montante que eu tenho. Então, valeu demais a pena esperar. O mercado imobiliário foi uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito naquele momento. Eu só tinha um bem material e um sonho de mudar de vida. E hoje eu agradeço tanto
pelo dia que eu fiz aquela escolha. Só de lembrar que naqueles anos atrás eu estava chorando, sem saber como seria o meu futuro, totalmente frustrada, e saber que realmente eu encontrei a direção certa, a direção que vai me levar daqui a alguns anos para uma realidade financeira muito melhor do que eu nunca imaginaria ter. Eu tô muito feliz. E eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão me assistindo que eu não estou aqui para te incentivar a vender um bem material que você precisa para trabalhar. Para mim não foi o caso. Eu troquei um bem material que eu usava mais para conforto do que para realmente necessidade, porque naquela época eu saí do CLT e comecei a trabalhar de home office. Eu sou arquiteta, eu tenho meu escritóriozinho aqui em casa e para mim não era um bem tão necessário. Então, o que eu posso deixar para vocês de aprendizado? O dinheiro, ele segue quem tem propósito. 3 anos se passaram e eu posso dizer com muito orgulho para vocês que eu não cresci apenas financeiramente, eu também cresci como pessoa. Hoje eu trabalho com o que eu amo, dá para sobrar mais e eu ainda tô preocupada em construir um futuro. Outra coisa, não acreditem em nada que falem de dinheiro fácil. Não existe como ganhar dinheiro fácil. Tudo isso é ilusão e a gente está se deparando com isso na internet todos os dias. Quem não quer ganhar um dinheiro rápido? Gente, isso não existe. Para você conseguir alguma coisa na vida, vai demandar esforço, vai demandar tempo e, mais uma vez, não tenha medo de transformar o seu futuro, porque ele só vai depender de você e das escolhas que você fizer hoje. Você sabe aquele projeto que você tem na caixinha, guardado há muito tempo, que você nunca colocou isso realmente em prática? Só depende de você. Apenas comece, porque pode ter certeza que os seus resultados, eles chegarão com muito esforço e sem acreditar em propostas falsas. Blinde-se disso, que as coisas vão dar certo. E muito obrigada para todo mundo que chegou até aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, deixar aquele like e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal!